Boa tarde, crianças. Então, vamos iniciar a aula de hoje, hein? A gente vai começar com o ensino religioso. Então, a gente sabe que quando a aula é de ensino religioso, a nossa devocional já é a própria aula, certo? Então, a gente vai iniciar com o ensino religioso, mas antes de iniciar, vamos fechar os nossos olhos em reverência a Deus e fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, pelo final de semana abençoado que Tu nos deu. Obrigado, Senhor, porque dentro da Tua imensa graça, Tu nos deu aquilo que era necessário para o nosso corpo e nossa alma. Pai, te agradecemos por Tu ter mandado o Teu Filho para morrer pelos nossos pecados, pela Páscoa que comemoramos, lembramos a morte de Cristo, mas também, ó Deus, pela ressurreição de Deus, porque sabemos que Ele vive. Senhor nosso Deus, nos dá uma tarde abençoada, que Tu possa nos dar também compreensão para realizar nossas atividades. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. Então, alunos, a gente vai lá para a página 26 do ensino religioso, certo? Vocês vão fazer a leitura de vocês, ok? Eu vou apenas fazer um resumo da história, mas vocês leem a historinha de vocês, tá certo? Então, o texto se trata de ajudar os necessitados, Então, nos exorta para que a gente possa ajudar o nosso próximo. E olha que a história caiu justamente bem para o momento, a ocasião que nós estamos vivendo, Às vezes a gente é pobre, a gente tem pouco, mas mesmo a gente tendo pouco, a gente tem que repartir com aqueles que estão passando por dificuldades, por necessidade. E Deus vai prover, o nosso alimento, o nosso sustento nos outros dias, certo? Então vamos sempre lembrar de ajudar o nosso próximo, as pessoas que estão em dificuldade, de alguma forma que seja. Certo? Da maneira que a gente conseguir ajudar também, ok? Então, o texto vai se passar lá, a história vai se passar lá em 2 Reis, capítulo 4, certo? Que vai tratar sobre a história de uma mulher sunamita. Essa mulher era uma mulher que tinha, bens, tinha dinheiro, era uma mulher, que ela tinha dinheiro, era rica. E aí Eliseu, que é um profeta de Deus, ele sempre passava nessa cidade, Ele ia na cidade, ele pregava a palavra de Deus, Ele mostrava aos outros o caminho da verdade. E essa mulher, ela via nele que ele era uma pessoa de Deus, um servo de Deus. Então, sempre o chamava para jantar, sempre chamava para almoçar. Certo? Então ele sempre estava lá presente na sua casa, porque ela sempre chamava para o ajudar de alguma forma, já que ele vivia assim indo na cidade e muitas vezes também, tinha as dificuldades para se alimentar. Então essa mulher sempre o ajudava. E aí um belo dia ela teve a ideia junto com seu marido de fazer um quartinho para que quando o profeta estivesse na cidade, pudesse dormir, pudesse descansar, pudesse ficar mais à vontade. Então ela e seu marido fez um quartinho em cima da casa, e ele lá, o profeta Eliseu, ele podia descansar à vontade. O profeta Eliseu, ele ficou tão assim maravilhado com o carinho que aquele casal teve com ele, que resolveu ajudar de alguma forma. Então Eliseu perguntou ao servo de qual forma ele poderia ajudar, E aí esse servo disse o seguinte, que Eliseu poderia ajudar aquela senhora a ter um filho, já que ela não tinha, Então Geazi deu essa ideia para que Eliseu pudesse ajudar de alguma forma para que aquela mulher pudesse ter filhos. A gente sabe que Eliseu não tinha esse poder, você vai engravidar, mas lógico que com a graça de Deus, e por ele ser um homem de Deus, essa mulher conseguiu engravidar e ela ficou maravilhada. Então Eliseu tinha dito a ela que quando ele retornasse no ano seguinte, ela estaria dando à luz a uma criança, Aquela mulher ficou tão
tão feliz, que por algum momento ela achava que aquilo poderia ser uma brincadeira, né? Mas a gente sabe que Deus, dentro da sua imensa graça, é maravilhoso, né? Deus já tinha feito isso anteriormente com Sara, né? Que é a esposa de Abraão, que não podia engravidar, e aí ela teve o seu filho. E agora, novamente, Deus, ajudando essa mulher, deu-lhe um filho, né? Para que ela pudesse ser mãe, tá certo? Então, vocês façam a leitura da história de vocês agora para responder a atividade. A gente sabe que a atividade, ela é de interpretação de texto, certo? A quinta e a sexta questão não precisa vocês responderem, ok? E aí, na nona questão, pede para vocês fazerem uma pesquisa. A pesquisa vocês vão fazer no caderno de vocês, tá? Então, façam a pesquisa escrevendo. Vocês vão ter que procurar algum projeto em que faz algum tipo de ajuda. Pode ser um projeto Tem um projeto que é Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, é só um exemplo, tá? Médicos Sem Fronteiras, que eles ajudam outras pessoas que passam por dificuldade, por algum tipo de doença, então, né, que tem alguns problemas sociais e que por causa disso essas pessoas não têm o devido cuidado, né, da parte política do país, então não tem investimento para isso. Então essas pessoas, elas se oferecem para ajudar de alguma forma. Então vocês podem pesquisar quando foi criada uma instituição, por qual motivo, qual é a finalidade dessa ONG, certo? Então vocês podem fazer essa pesquisa e vocês fiquem bem à vontade, porque tem várias ONGs que vocês podem pesquisar, tá bom? Qualquer coisa, pode me procurar. Uma boa aula para vocês.